Olá, meu nome é Selma e espero encontrar todos em perfeita alegria. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, que é a Ivana, formada em bacharel em Educação Física, onde ela traz um tema para nós sobre relacionado à vacina e educação física. Mas antes dela começar a apresentar, eu peço se inscreva no meu canal e deixe seu like. Ivana, tudo bem? Tudo bem? E a palavra é com você. Obrigada. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu trouxe um tema aqui, atividade física e associação de anticorpos pós-vacina. Então, o que é atividade física tem relação com a durabilidade do efeito da vacina no nosso organismo? Então, a vacina, ela é feita do próprio agente agressor, só que de uma forma atenuada ou inativada, e ela causa memória imunológica no nosso organismo. Quanto mais tempo ela ficar no nosso organismo, mais tempo estamos protegidos. Então, como as atividades físicas podem potencializar a ação das vacinas? Então, o objetivo é apresentar dados que comprovam a durabilidade da vacina no nosso organismo em relação à atividade física, evitando pessoas contaminadas e sobrecargas em hospitais. Então, eu procurei alguns artigos científicos da Revista Brasileira de Medicina do Esporte e Jornal da Investigação Médica. Então, eu trouxe alguns dados comprovando, alguns estudos, dados que comprovam a durabilidade da vacina no nosso organismo. Então, foi feita uma pesquisa com pacientes com doenças autoimunes, fisicamente ativos, que foram submetidos a 2 doses de Coronavac. E foi encontrado uma imunogenicidade 6 meses após a vacinação. Então, isso é muito importante porque esses pacientes com doenças autoimunes, eles tomam algumas medicações. E essas medicações fazem que a vacina não tenha o efeito desejado no organismo dessas pessoas. Então, nós vimos que a atividade física, ela prolongou o efeito da vacina no organismo dessas pessoas. Outro dado também achado, foi feita uma pesquisa com idosos que praticavam 60 minutos de caminhada por dia. E foi visto uma redução de 10 a 35% da mortalidade por pneumonia. Isso é muito importante porque o nosso organismo ele produz tudo o que a gente precisa. Então, se a gente toma alguma medicação, é porque o organismo ele não está produzindo ou produz pouco. Então, se a gente praticar atividade física, vai mobilizar nossas células, que consequentemente vão produzir o que a gente estava precisando e vamos deixando de tomar medicação. Então, ansiedade, medo, preocupações, a falta de ingestão de proteína, vitaminas e minerais, mudanças de ambiente. Então, tudo isso deixa o nosso sistema mais vulnerável, nosso sistema imunológico mais vulnerável. Então, fica mais fácil de a gente adquirir alguma doença, ficar gripado. Então, se a gente fizer justamente ao contrário, nosso sistema imunológico vai ficar mais fortalecido. Então, a atividade física, ela mobiliza bilhões de células que fazem a imunovigilância no nosso organismo, percorrendo a porta de entrada do vírus. Então, a atividade física, ela aumenta e ativa a capacidade das células de defesa no nosso organismo, dificultando a entrada do vírus. Então, exercícios de moderada intensidade são considerados atividades antipatogênicas. Então, o Colégio Americano de Medicina do Esporte diz que para uma pessoa ser considerada fisicamente ativa, ela precisa praticar pelo menos 1 hora de atividade física durante 5 dias e 2 horas de atividade de força. Outra pesquisa feita com idosos que praticaram por 10 meses atividades cardiológicas e foram submetidos à vacina da gripe. Foi encontrada uma imunogenicidade 6 meses após a vacinação. Isso é importante por quê? Que nem nos pacientes com doenças autoimunes, nos idosos a vacina não tem o efeito desejado porque a memória imunológica deles ficam enfraquecidas. Então, nós vimos que a atividade física ela prolongou o efeito da vacina no organismo dos idosos também. Então, o que a atividade física faz? Ela libera hormônio, que recruta células imunológicas, melhoram a nossa circulação, aumentando a durabilidade do efeito da vacina. Então, a atividade física, ela tem mais influência
na resposta vacinal do que a própria vacina em relação aos idosos e pacientes com doenças autoimunes. Uma outra pesquisa também foi feita com pessoas fisicamente ativas, sem nenhuma patologia, foram submetidas a 2 doses de Coronavac. Então, foi colhido amostra de sangue 30 e 60 dias após a vacinação. Então, o que foi encontrado? Um aumento de 15 unidades arbitrárias de anticorpo IgG no organismo dessas pessoas. Então, isso é muito bom, porque nosso sistema imune está fortalecido, ele está com nossas células de defesa em alta. Outro achado foi feito também, uma inibição de 30% de ligação entre o vírus e a célula humana. Então, aqui no meio existe uma proteína que se chama proteína neutralizante na nossa célula. Então, essa proteína está forte. Então, ela inibe 30% do vírus chegar dentro da célula. Então, isso é uma prova que a atividade física, ela aumenta a imunidade no nosso corpo. Então, como as atividades físicas podem prolongar o efeito da vacina? Então, elas permitem que a atividade física permite a imunogenicidade por mais tempo no nosso organismo. Então, consequentemente, a gente fica mais forte, mais saudável, mais difícil da gente adquirir algum tipo de doença. Eu quero agradecer a presença da Ivana, e vocês viram a importância da atividade física, a importância que tem a vacina, né? Fortalece mais o organismo também, né? Trazendo mais imunidade para o nosso corpo. Quero agradecer a presença dela aqui hoje e quero que deixe seu comentário se gostaram, tá? Que a gente traz mais temas a vocês. Obrigada.